A paz do Senhor, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Que você receba esta palavra, esta direção de Deus para a sua vida, porque eu tenho certeza que esta mensagem ela é guiada por Deus para alguém. E algo extraordinário está prestes a acontecer na sua vida. Uma virada de Deus está para acontecer através desta palavra. Salmos 35, 13, está escrito assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Esta é a oração de Davi, no Salmos 35, quando ele está sendo perseguido, caluniado, difamado, afrontado, quando ele está debaixo de uma circunstância de muita afronta e de muita perseguição. Davi, pelo Espírito Santo, nos dá uma chave sobre como agir, sobre como reagir nos dias em que eu e você também estivermos diante de tamanha perseguição, afronta, calúnia, perjúrio, mentiras, falsos testemunhos e todo tipo de infâmia, tentando destruir a sua vida, a sua história, o seu caráter, o seu nome e a tua reputação. Davi está dizendo que nesses dias ele se apresentou a Deus, porque ele está dizendo que a perseguição era tão profunda que o versículo 11 diz que as falsas testemunhas contra Davi era tão forte que ele se sentiu adoecido na alma. Davi perdeu as forças para servir a Deus. Davi aqui, quando ele diz enfermo estavam as minhas vestes, ele não falava de uma enfermidade física, mas de uma enfermidade espiritual. Tamanha angústia, decepção, talvez, tristeza, abatimento, que quase o homem chamado de o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, o homem que compôs mais de 70 salmos, o homem amado pelo Senhor, da qual a sua genealogia descende o Cristo, este homem quase desistiu por causa de tamanha calúnia, por causa de tamanhas infâmias e perseguições contra a sua vida. Porém, nesses dias, Davi não ajuntou um grupo para defendê-lo. Nesses dias, Davi não levou aos tribunais para julgá-los. Davi não contratou um advogado. Nos dias de hoje, Davi não foi às redes sociais tentar difamar também esta pessoa e degladiar com ela, para tentar provar o seu caráter ou que ele não era o que as testemunhas diziam. Davi não faz nada disso, mas Davi vai nos dar uma grande chave, uma chave que eu e você precisamos aprender, que nem toda guerra se vence no campo de batalha, mas a maioria das tuas guerras você vencerá no campo da oração. A Bíblia diz que Davi vai à oração, e a Bíblia diz que nesta oração ele acrescenta um ingrediente poderoso, e esta é a chave. A Bíblia diz que ele humilha a sua alma. E a pergunta é: por que eu devo humilhar a minha alma? Porque a minha alma é a parte orgulhosa, é a parte arrogante do meu ser. O meu espírito quer Deus. O meu corpo é uma marionete que depende dos meus sentimentos. E se a minha alma não é curada, se a minha alma não é tratada, se a minha alma não é sarada, eu posso tanto bloquear o meu espírito de se conectar com Deus, como eu posso fazer com que o meu corpo não sirva aos propósitos de Deus na terra. Então eu preciso humilhar a minha alma, porque quando eu falo de alma, eu estou falando de 3 coisas que ela gera em nós: intelecto, vontade e emoções. O intelecto diz eu acho,
A vontade diz eu quero e as emoções diz eu sinto. E estes três sentimentos, às vezes, nos leva à destruição. Por isso Davi vai humilhar a sua alma. Ele não vai só orar, ele vai humilhar a sua alma. E como que ele faz isso? O texto diz: e eu humilhei a minha alma com jejum. O jejum humilha a alma. O jejum é a ferramenta mais poderosa de Deus para mortificar os nossos membros, para matar os nossos desejos humanos, para matar as nossas vontades carnais, os nossos prazeres, que muitas vezes, e na maioria das vezes, são as causas de estarmos bloqueados na presença de Deus, por não recebermos um renovo espiritual, por não manifestarmos mais os dons do Espírito, por não sentirmos mais a presença de Deus no culto, por não sentirmos mais vontade de congregar, de orar, de ler a Bíblia, de servir a Deus, de evangelizar uma alma perdida para o reino dos céus. Missões que não é um pedido, mas uma ordenança bíblica para todos aqueles que se diz salvos, participar de uma santa ceia, estar envolvido com os trabalhos da igreja em prol do reino de Deus. Muitas vezes estamos bloqueados e não podemos mais dizer como o salmista: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque esta alegria já está entulhada, porque os meus prazeres carnais, os meus desejos, as minhas razões, as minhas vontades entulharam o meu coração. Como a parábola de Jesus, os pedregais das minhas vontades e dos meus desejos carnais entulharam a semente da chamada de Deus na minha vida, e eu então começo a arrumar desculpas. Eu culpo o irmão, eu culpo a irmã, eu culpo a igreja, eu culpo o pastor, quando na verdade a minha carne é a grande culpada, porque eu permiti que ela dominasse que os meus desejos me dominassem. E quando eu sou dominado, eu sempre vou reagir com ira, com ódio, com rancor. Eu não vou saber lidar com as adversidades. Eu vou preferir fugir, acusar, apontar, desistir ou achar culpados. Mas Davi decidiu humilhar a sua alma. Oh, aleluia! E quando ele começa a humilhar a sua alma através do jejum, o jejum mata os desejos de Davi, a ira, o desejo de vingança, a falta de perdão, a mágoa, a fraqueza espiritual, o desejo de desistir, de abandonar a igreja, de não ir mais à casa de Deus, quando o salmista disse que mais valia um dia na casa de Deus do que 1000 nas tendas da impiedade. Preferiria eu estar nas portas da igreja do que no mundo. Davi sabe que tudo que ele precisa está dentro dele. Se ele se resolver dentro de si, ele consegue resolver o que está à sua volta. Então Davi se esconde em Deus, se esconde em oração, e a Bíblia diz que ele começa a jejuar. E a Bíblia não diz, mas eu acredito que Davi tira um período de dias de jejuns. Eu não sei se ele jejuou totalmente, eu não sei se foi parcialmente, mas o que importa é que ele jejuou. Ele se apresentou a Deus e ele se humilhou. Foi um jejum por quebrantamento. Foi um jejum para que a sua alma fosse quebrantada. E sabe o que é que isto terminou? Se você ler o versículo 27, o versículo 27 diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha alma, a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Glória a Deus. Sabe o que é que Davi está dizendo? Que depois de um período de oração e jejum, o meu coração se quebrantou, a minha alma encontrou paz, a minha alma encontrou cura. Eu não precisei me levantar contra ninguém, eu não precisei me justificar contra ninguém, eu não precisei fazer nada, eu não usei da força do braço. Davi está dizendo: quando eu decidi ir à oração e aprendi a jejuar, a minha alma se alimentou de Deus, e eu recebi forças para continuar, e eu recebi forças para me levantar e prosseguir. Davi está dizendo: a calúnia não mata quem jejua, a maledicência, a perseguição,
a afronta, os falsos testemunhos, ou seja lá qual for a tua luta, não pode derrubar e nem conseguirá destruir uma pessoa que consagra a sua vida em jejum e oração. Deus está dizendo: eu estou lhe dando uma chave para vencer esta luta. Eu estou lhe dando uma chave para vencer esta adversidade que você está vivendo. Não desista. Não abaixe a sua cabeça e não tente resolver com a força do teu braço, nem com a justiça dos homens. Se derrame, se esconda no secreto da tua casa, ache um lugar onde só você pode estar e se derrame, mergulhe na consagração, na presença de Deus, porque o jejum te manterá vivo. O jejum te protegerá dos maiores inimigos da sua vida e da sua alma. O jejum te fará passar de pé por esta luta. Mas sabe qual é a mensagem final? A mensagem final é que Davi disse que ele terminou cantando, e a sua boca terminou louvando ao Senhor, porque ele teve vitória. E eu estou pregando para pessoas aqui que Deus está dizendo: depois dos seus jejuns, eu vou trabalhar em seu favor. O jejum quebra as armas do inimigo. O jejum paralisa o inferno. O jejum restaura santidade, intimidade, autoridade. O jejum restaura revestimento, unção. O jejum nos liberta para a glória de Deus. O jejum me libera para a unção de Deus. E não é muitas vezes o gigante que tem que diminuir, é você que tem que crescer. Às vezes não é a luta que tem que diminuir, é você que tem que se tornar mais forte. Não é a tempestade que cessa, é o teu barco que se torna mais resistente. E Deus está dizendo: a nossa geração é uma geração que precisa voltar ao jejum, é uma geração que precisa voltar à consagração. Nós precisamos aprender a voltar a acordar da nossa casa de joelhos no chão e não fazer nenhuma outra coisa que não seja apresentar a nossa vida em oração. Nós precisamos voltar a separar com disciplina 2, 3 dias da semana para nos entregarmos a jejuns, a consagrações e a separações. E eu quero dizer que se você fizer isto, Deus vai trabalhar por você, Deus vai levantar você no meio desta guerra. Os teus adversários ficarão confundidos e envergonhados, porque a tua língua louvará o Senhor, porque o Senhor te dará vitória. Oh, meu Deus, e o jejum produz a fé que você precisa para ir a Deus. O jejum te desliga da terra e te restaura e te liga ao céu. Recebe esta palavra hoje. Não é para desistir, é para consagrar. Está difícil? Não é para fugir, é para se entregar. E só o jejum te ajudará a fazer isso. Vamos orar. Senhor, eu apresento estas pessoas que estão crendo nessa mensagem, que estão recebendo esta palavra. Que o Espírito do Senhor visite elas. Que todas as cadeias do inimigo sejam quebradas agora. Ó Espírito Santo, cubra eles agora com tua unção, revista eles de poder. E que agora seja destravado mentes e corações de muitas pessoas que vão decidir agora decretar uma vida de oração e de jejum, talvez ainda este final de semana. E a mesma unção e vitória que o Senhor deu a Davi depois que ele se humilhou, venha sobre todos quanto consagrarem as suas vidas agora. Senhor, que esta chave seja uma chave para cada um de nós, para vencermos e superarmos os dias de guerra e dias de batalha. Eu declaro a vitória de todos quanto creem e obedecem a esta palavra, que a tua unção os visite e que eles sejam grandes e fortes e ungidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, e que você leve esta palavra no teu coração e coloque em prática o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você obedecer, mais rápido a vitória chegará. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, Deus abençoe.